Entendi. Meu nome é Natiele, eu tenho 28 anos, meus pronomes são ela e dela. Quando eu era mais nova, assim, principalmente naquela transição de infância e adolescência, eu já vi as minhas amigas interessadas em meninos, meus amigos interessados em meninas. Eu não tinha esse interesse. Eu ficava, tá, talvez eu seja um pouco estranha, o que tá acontecendo? Tive uma conversa com meu primo e a gente estava assim, deitados e eu falei, cara, eu acho que eu sou estranha. E ele, como assim? E eu não gosto de guri. E ele, mas eu também não sei se eu não gosto de guria. E aí, acho que a partir dali foi virando uma chave, sabe? 14, 15 anos, não gostava de ninguém, não namorava. Depois com isso fui conhecendo pessoas que se relacionavam com mulheres, fui gostando de mulheres. E aí eu acho que foi ali que eu fui me descobrindo. Quando eu comecei a, de fato, entender que eu gostava de mulheres e que sim, eu iria me relacionar com elas, foi um processo bem complicado, assim, mais pessoal do que familiar, porque eu não queria ser resumida a somente isso. Eu era uma adolescente que estava saindo da escola, ia para a faculdade, ia trabalhar, e eu quis fazer todos esses processos primeiro, para depois ter um relacionamento e depois assumir que eu gosto de mulheres. Tem pessoas que foram descobrir isso há pouco tempo, porque não é uma questão que eu trago e levo junto comigo. Eu não chego falando, oi, eu sou a Natiele, eu gosto de mulheres. Então, eu acho que foi um processo, ainda é, mas hoje, de fato, é o momento que eu tô mais livre em relação a isso, sabe? E eu posso ser quem eu sou, viver como eu vivo e principalmente nos núcleos que eu convivo. Para minha família é completamente natural hoje em dia e eu acredito que tivesse sido natural anteriormente também, se eu tivesse mais maturidade para lidar com isso e eu não achasse que fosse de fato um problema, porque isso acontece muito. A gente tá tentando se conhecer, saber o que tu é, porque a sociedade ela impõe que tu vai ser de uma forma e aí a vida não caminha da mesma forma que foi idealizado que seria. E eu acho que para mim esse foi o principal desafio, sabe? Hoje eu já tenho a minha vida encaminhada, então eu não sou e não seria só isso, então acho que é isso que me ajuda demais a manter as relações que eu tenho hoje. Seria egoísmo citar uma pessoa só, sabe? Mas as minhas melhores amigas, e elas vêm comigo até hoje, né? Desde essa época até hoje, sempre estiveram ali. Quando eu estava em dúvida do que eu sentia, do que estava acontecendo. Então, acho que seriam elas, assim, o meu maior suporte. Para depois eu entender que a minha família não deixaria de me amar menos por isso e eu não seria diferente do que eles já conheciam só por causa disso. Então eu acho que vem uma questão de família, de amigas primeiro, mas hoje em dia eu sei que é minha família, sabe? E eu gostaria muito que a Natiele do passado soubesse disso também. E eu sei que muitas coisas teriam sido muito mais fáceis se eu tivesse tido esse tipo de pensamento, essas atitudes e até essas decisões lá no passado e não só de fato agora. O meu maior desafio, com certeza, foi o meu primeiro relacionamento. Eu não conseguia assumir ela como namorada e a gente foi amigas. Então ela frequentava a minha família como amiga e ela era minha namorada, era a pessoa que eu gostava, mas eu não conseguia fazer isso, sabe? Hoje em dia, não. Tipo, se eu tiver um futuro relacionamento, eu sei que eu não vou mais passar por isso, porque eu sei que não existe mais isso, sabe? Então, esse foi meu principal desafio. Acredito que está superado, mas ainda assim a gente tem muitas coisas para superar, muitas questões de confiança, e eu acho que é uma das partes que eu mais preciso melhorar ainda, mas esse com certeza foi o maior. Vindo de várias amigas que são lésbicas, né, e eu via a realidade delas dentro da família delas, aquilo ali para mim era um choque, porque muitas não foram aceitas. E aí eu pensava, isso vai acontecer comigo também. E não aconteceu. Mas isso foi uma questão, né, tipo, de estar ali participando de uma comunidade, de ver a realidade de outras pessoas e ter muito medo que de fato acontecesse comigo e não acontecia. Mas hoje eu sei que foram essas coisas que me moldaram a ser a pessoa que eu sou hoje, a ajudar quem precisa ser ajudado, a conversar principalmente
com essa nova geração que vem aí, eu sou rodeada de pessoas mais novas, sabe? Então, ter uma abertura que eu precisei e eu não tive. E não uma abertura só com amigos, porque uma coisa é tu conversar com teus amigos e outra coisa é tu saber que tu tem um suporte dentro de casa, um suporte como um irmão, uma irmã. E hoje eu passo isso, sabe, para a geração mais nova que convive comigo, e eu acho que isso é o impacto que eu consigo fazer agora para esses que estão por perto, mas também eu sei que eu posso fazer muito mais. Meu momento Sem Medo de Ser, ele iniciou lá no processo de seleção, onde eu consegui falar na própria entrevista que eu era uma mulher lésbica, e ali eu vi que eu estava entrando no lugar certo, sabe? Que isso não era um problema, que para o meu time não seria um problema, e eu não precisei chegar me apresentando como tal. Foi perguntada a questão da sexualidade, orientação, eu falei, e desde então tudo fluiu naturalmente, sabe? Coisas que nunca tinham acontecido, e em todos os outros lugares que eu frequentava, isso era uma coisa que ficava guardada, e eu não falava, não me perguntavam, mas eu não falava. Então, hoje eu levo muito comigo que só seja, sabe? Não precisa pensar muito no que o outro vai pensar de ti, não precisa tentar se moldar a algo que tu não vai ser, porque daqui a pouco nem vão lembrar. E tu tá deixando de viver inúmeras coisas, inúmeras histórias que poderiam ter sido incríveis, porque tu te policiou e não quis viver de fato tudo o que tu poderia ter vivido.